Bom, a minha missão aqui hoje é te falar brevemente por que que até hoje tu não conseguiu emagrecer e o que de fato vai fazer com que você emagreça. Eu sei que tu tá tentando emagrecer a vida toda ou então há muito tempo e que às vezes tu acredita até que é impossível de conquistar esse emagrecimento. Mas eu quero que tu fique aqui comigo até o final desse vídeo porque eu vou te entregar uma transformação, né? Eu vou te mostrar o verdadeiro caminho que vai revolucionar não só o teu corpo, mas também a tua vida. Eu sou a Natália Pesce, sou nutricionista, nutriterapeuta, especialista em emagrecimento. E eu quero te mostrar que a transformação que tu tanto deseja, né? Aquele emagrecimento que tu tanto quer, está prestes a acontecer na tua vida. O curso Uma Vida Sem Peso, ele foi criado com muito amor e muito carinho, né? E esse curso é para você que de fato está a vida toda tentando emagrecer ou então há muito tempo. É para você que está cansada de fazer dieta, ficar fazendo aquelas dietas restritivas, aquelas dietas malucas, sabe? Ou tá sempre em busca de algo que te emagreça, sabe? Ou então tá sempre nessa corrida que nunca tem fim do emagrecimento. Esse curso é para você, na verdade, que pensa que só vai ser feliz quando você magra. É para você que acredita que a sua vida vai mudar quando você emagrecer. Esse curso também é para você que até emagrece, mas que não consegue manter o emagrecimento. Esse curso é para você que não consegue ter controle sobre aquilo que você come, sabe? Que não resiste à vontade de comer. É para você que sente que o alimento ele tem uma força muito grande sobre você. E aí tu se sente frustrada por não conseguir dar seguimento a esse processo de emagrecimento. É para você também que tá cansada, sabe? De ser escolhida pelas roupas e não poder escolher a roupa que você quer usar. É para você que sente um vazio assim tão grande que tu tem uma sensação de que falta alguma coisa na tua vida, sabe? Que tá faltando algo. E esse curso é para você que sente que você está sobrevivendo e não vivendo. E eu preciso te falar que tu pode realmente conquistar esse corpo que tu tanto deseja, desde que tu encontre a verdadeira leveza que você precisa para realmente baixar o seu peso, sabe? Eu não tô falando aqui de peso da balança. Quando tu aprender a fazer a tua vida se tornar algo mais leve, sabe? Então você estará pronta para fazer tudo aquilo que é preciso para transformar não só o teu corpo, mas principalmente a tua vida. E por que eu tô falando isso com tanta propriedade? Porque eu mesma vivi isso na minha própria pele, né? Eliminando o peso que eu carregava da minha vida, eu já consegui eliminar mais de 40 quilos. E esse é o peso que eu posso mensurar, né? Como vocês podem ver aqui. Mas sabe, aquele peso da vida, o peso que eu eliminei, a minha carga, sabe? Aquele peso nas costas, esse peso eu não consigo nem mensurar. É um peso que eu não consigo medir. E assim eu transformei não só o meu corpo, mas também transformei a minha vida como um todo. E além de mim, todas essas maravilhosas mulheres aqui também alcançaram o emagrecimento, né? Buscando essa leveza da vida, né? E elas só conseguiram de fato alcançar esse emagrecimento porque um dia elas decidiram parar de fazer dieta, parar de olhar para aquela dieta que fosse fazer elas emagrecer, e elas decidiram olhar para aquilo que fazia elas comerem em excesso. E por isso, elas resolveram isso, elas aliviaram o peso da vida, o sofrimento que elas traziam da vida, e o emagrecimento delas foi só uma consequência, da mesma forma que aconteceu comigo, aconteceu com elas e eu tenho certeza que acontecerá com você. Meu nome é Ingrid, tenho 25 anos. Eu emagreci 21 quilos e conheci pelo Instagram e por vídeos. A última vez que eu tentei emagrecer, eu fiz uma dieta bem restrita. Eu até emagreci uns quilos, mas depois voltou tudo. E eu engordei um pouquinho mais até. Então, era algumas coisas que restringia muito. Eu não conseguia comer um hambúrguer, por exemplo. Eu me sentia muito culpada. E no teu método é muito diferente, porque a gente não faz dieta. É uma coisa leve, que tu não pesa nada na tua vida. Assim, eu achava que era só mais uma tentativa, né? Você achava que era só um. Ah, vamos lá, vamos ver o que que dá. E deu certo. Eu andava bem insegura, com a minha autoestima muito baixa, muito baixa. Não conseguia comprar roupa, não conseguia ir. Comprava o que servia, não comprava o que eu queria. Hoje eu compro o que eu quero, uso o que eu quero.
Então, nossa, mudou totalmente minha autoestima, minha segurança. Eu sou outra pessoa. Foi uma virada de chave na minha vida, o Olá, meu curso. nome é Denise, eu tenho 43 anos e eu sou da cidade de Americana. Eu estou participando do curso. Eu estou bem feliz, porque no primeiro mês de curso eu já consegui eliminar 3 quilos. Na verdade, eu entrei no curso porque eu estava muito desanimada de sempre fazer uma nova dieta, emagrecer e engordar novamente. O curso ele é feito através de módulos de aulas, as aulas são excelentes, a Nath apresenta o conteúdo com muito conhecimento e também com muita vivência, e ela explica o passo a passo de como a gente vai alcançar os nossos objetivos. E a gente vai percebendo que com o passar das aulas, os nossos comportamentos vão mudando, os nossos sentimentos vão mudando, as nossas ações vão mudando, a nossa forma de pensar vai mudando, e o que muda realmente é a nossa relação com a comida. Por isso que eu indico muito esse curso para qualquer pessoa de qualquer idade, independente da quantidade de peso que queira perder, porque é um curso que resgata a nossa qualidade de vida. Obrigada, Nath. Está sendo sensacional participar Olá, de tudo. meu nome é Ivanilce. Desde o início, há 6 semanas, eu eliminei mais de 8 quilos. Coisas que eu achei que jamais eu conseguiria. Em tão pouco tempo, principalmente. E o melhor de tudo, sem gastar nada a mais. Ou melhor ainda, acho que até economizei um pouco. E estou muito feliz porque consegui entrar numa calça que há um tempo eu já não entrava, já me deixou completamente satisfeita. E gostaria de poder ajudar mais pessoas com esse meu depoimento. Vai ser feliz também, vai mudar sua vida para sempre. Não é só um comportamento, é uma mudança de vida. Meu nome é Andrea Bisolfi Pedroni, eu tenho 48 anos. Eu, assim, desde que eu me conheço por gente, eu vivia em função do peso e de baixar peso e de manter peso. Sempre foi assim, na adolescência, sempre. Até eu comecei a perceber que teve uma fase da minha vida que eu tive bulimia, e eu já era adulta, eu já tinha filhos. Eu comia, ia no banheiro e forçava o vômito. E eu fiz a bariátrica, foi em 2007 que eu fiz a bariátrica. Eu emagreci 41 quilos. Até teve um período que foi um pouquinho mais, mas depois eu retomei logo em seguida, com 41, assim, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, com esse peso, depois já deu uma subidinha, mas fiquei bem, por um bom período, enfim. Eu comecei a engordar de novo, situações bem pontuais, assim, de uma época da minha vida muito triste, que eu tive um problema de família bem grave. Quando eu fiz a bariátrica, quando eu parei de perder, assim, que eu me mantive, eu fiquei em torno de 62 quilos, por aí, 63. Eu cheguei a voltar a pesar até 87 quilos. O método funcionou para ti? Funcionou muito. Funcionou muito, porque daí o que eu fiz? Eu já dei jeito de tirar o remédio de casa para não ter a tentação de usar, né? Que é mais fácil, né? Tu tem aquilo que te inibe a fome, né? Uhum. E eu disse, vai ser meu cérebro que vai ter que mudar e que vai ter que inibir essa coisa que não é fome, que é outra coisa, né? Não é fome, né? Que é onde a gente descobre a fome emocional, enfim, e o que é fome, né? E aí eu passei adiante essa medicação para minha irmã, até ela usou, também não sustentou, mas eu ofereci o curso também para ela, tá? Eu não usei mais desde aquele primeiro dia e comecei a trabalhar, então, a mudança dos hábitos. Tu perdeu aí mais de 17 quilos. Sim. Também porque eu não perdi só o peso, né? Eu perdi o peso da vida. Eu perdi aquele peso de achar que eu estava velha demais, que as coisas já não iam mais acontecer, sem expectativas, sabe? Sem projeto, sem expectativa de vida, aquela coisa só assim, ai, deixa a vida me levar. A gente tem que deixar a vida levar a gente, mas a gente tem que fazer coisas pela vida, né? E eu não estava mais fazendo nada pela vida, entende? Eu só estava esperando ela passar por mim, na verdade. Eu me sentia assim. Hoje mudou muita coisa nos meus comportamentos. Porque eu fui fazer curso, se eu vou trabalhar ou não, montar clínica ou não, mas é um assunto que eu gosto muito, e eu fui estudar de novo, terapia holística, floral, reiki, né? Fui fazer isso, comecei a fazer aula de yoga, então é o exercício onde eu me encaixei e já uno as duas coisas, a meditação e a atividade física. Eu fui fazer aula de coral, que é uma coisa que eu nunca imaginei na vida que eu fosse fazer. Mudou muito minhas atitudes em relação a mim mesma. Todo dia eu penso em fazer algo bom para mim, e o mais bonito é de dentro para fora. Sabe? Não de fora para dentro. Não tem valor estipulado para o tamanho do que a gente recebe, da experiência que a gente vive, dos resultados que a gente tem. Acho que não tem valor estipulável, assim, para isso. Qualquer valor que me falasse, acho que eu aceitava e deu. Não, se é para ter tudo aquilo, vamos lá. Natália, tenho 25 anos, né? E conheci a Nath pela internet, né? Bastante divulgado e tudo. Então, eu comecei a seguir a Nath, comecei a ver as postagens e comecei a ficar interessada. Aí, eu comecei num processo de emagrecimento, né? E tinha acabado de perder uns quilos. Só que eu acabei estagnando e tal. Até que eu vi um vídeo da Nath dizendo que ela ajudava muito, principalmente a parte emocional, psicológica, e era mais isso que eu precisava do foco. Então, daí, graças a Nath, consegui perder mais uns quilos.
Então, no início do meu processo, eu estava pesando 94 quilos e hoje eu estou com 76 e ainda continuo num processo aí. Eu me cuidava pouco, tudo. A roupa que eu usava era roupa mais larga, porque eu queria esconder mais o corpo, né? Tipo, nada, coisa justa e tal. Agora não, agora eu boto short, boto saia, tô usando bastante vestido, eu boto roupinha, nem que fique ali mostrando um pouco das gordurinhas, mas eu coloco, tipo, eu tô com ela lá em cima. É muito bom se sentir bem com o teu próprio corpo. Eu tava quase pensando em ir pra cirurgia bariátrica. Eu não pensei que fosse conseguir, tipo, fazer isso naturalmente, um emagrecimento correto, né? Eu tava indo direto quase pra bariátrica. Essa seria a minha última vez. Se eu não conseguisse, eu iria pra cirurgia. Tô mais alegre, mais feliz comigo mesma. Tipo, eu saio bem mais agora, eu ouso um pouquinho mais, eu vivo um pouco mais. Acho que antes eu vivia menos, né? Hoje eu vivo cada dia assim, como tem que ser, né? Então acho que tem várias coisas que a gente deixa de viver por ser gordinha, né? Que agora não, agora eu digo, eu ainda tô acima do peso, mas eu vou viver, porque eu não sei o amanhã, né? Viver cada dia, né? Intensamente. Você já perguntou como é a experiência de emagrecer para alguém que já emagreceu e principalmente para quem nunca foi considerado uma pessoa magra? Pois é, então deixa eu te contar uma história porque eu sou exatamente essa pessoa. Antes de tudo, deixa eu te dizer que eu vivia em nutricionista, eu ia em todas as nutricionistas. Só que era muito difícil de emagrecer, porque eu chegava no consultório e elas me entregavam um papel e naquele papel tava me dizendo o que eu deveria comer, né? E aí só de olhar para aquele papel eu já ficava em sofrimento, porque imagina, eu comia muito, gente, muito a ponto de comer à noite 6 pãozinhos e mais um pacote de biscoito só à noite. E aí eu pegava essa tal dieta e lá tava escrito para eu comer só frango e alface. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir fazer aquilo. E assim, o meu sofrimento já acontecia, né? E aí eu já desistia. Antes mesmo de começar, antes mesmo de ter algum tipo de resultado, eu já desistia. E às vezes, quando eu começava a tal dieta, durava ali 1, 2 semanas, exagerando, 20 dias, e aí eu já chutava o balde, acreditava que tinha colocado tudo a perder e não conseguia dar seguimento, né? E por conta dessa situação toda na minha vida, de ficar a vida toda tentando emagrecer, é que eu digo que a nutrição me escolheu, não fui eu quem escolheu a nutrição, sabe? Atrás da minha maior dificuldade de vida estava a maior oportunidade da minha vida, né? Porque a minha dificuldade se tornou a minha profissão. E hoje eu digo até que se tornou a minha missão de vida, sabe? Hoje o meu objetivo é, de fato, ajudar mulheres, né? Que passam ou que passaram pela mesma situação que eu passei, para que elas, de fato, alcancem o emagrecimento sem essa pressão, sem essa dor e sem esse peso todo que as dietas acabam nos trazendo. Como eu já falei, eu já fui exatamente como você, sabe? Eu já carreguei o peso de não me sentir inserida, de me sentir diferente, sabe? Ou então de pensar que a minha vida de fato só iria mudar quando eu me tornasse magra. E aí, porque eu tinha essa sensação, eu passei a minha vida inteira, assim, buscando esse emagrecimento. Eu buscava esse emagrecimento insanamente, era o que eu mais queria na vida. Pra te ter uma ideia, eu lembro uma ocasião em que eu fui no meu pediatra, né? Então, imagina a idade que eu tinha. E ele olhou pra minha mãe e ele disse o seguinte: esta menina está obesa. Então, desde pequena, eu já tinha a sensação de que eu era diferente e de que eu não fazia parte de um grupo, né? Aí eu fui pra escola, dentro da minha casa ainda, antes da escola, eu já me comparava com a minha irmã. E aí, então eu me comparava com ela e eu achava que ela era mais magra do que eu, né? E aí depois eu fui pra escola, na escola a mesma coisa, sabe? Eu me sentia diferente. Eu queria me esconder, eu vivia me tapando, né? Então eu botava moletom, um casaco amarrado na cintura, porque eu tinha a sensação de que eu era diferente. E essa sensação de ser diferente, de me sentir diferente, sabe? Impedia que eu, de fato, fosse quem eu realmente era, sabe? Era como se essa sensação toda fizesse eu criar algumas máscaras, algumas capas, né, de defesa. E eu era aquela pessoa que as pessoas olhavam e diziam: ela é fortuna, ela é brava, ela resolve tudo, né? Então eu era aquela pessoa que eu resolvia tudo pra todo mundo, eu era aquela pessoa que eu servia tudo pra todo mundo, sabe? Eu fazia tudo pra todo mundo, mas lá no final das contas eu tinha a sensação de que ninguém fazia absolutamente
nada por mim. E aquilo me deixava imensamente triste, porque eu sentia o seguinte, era como se eu me doasse para as pessoas e as pessoas não pudessem se doar para mim da mesma forma, né? E lá em casa, por exemplo, eu sentia que os meus pais não me amavam, justamente por eu ser diferente da minha irmã, por eu achar que eu era maior que ela, que eu era mais gordinha que ela. Então eu acreditava de fato que os meus pais não me amavam. Então eu desenvolvi dentro de mim algo que eu precisava ser sempre melhor, sabe? Então a melhor nota, melhor nota no colégio, melhor no esporte. E aí eu me cobrava tanto em ser a melhor, mas eu tinha uma sensação de que nada era suficiente, sabe? Quanto mais eu tentava ser suficiente, mais insuficiente eu me sentia. E eu acabava com isso, com essa insegurança toda que eu tinha em relação a mim, eu acabava me importando demais com aquilo que os outros falavam. Então, se alguém dissesse para eu ir por um caminho, por aquele caminho mesmo que eu ia. E dessa forma, eu percebi que eu vivia, na verdade, a vida dos outros, porque eu andava por aqueles caminhos que os outros achavam que eu deveria andar, porque na minha cabeça era o seguinte, bom, se eu não fizer isso, a pessoa não vai gostar de mim, eu não. O que eu quero tá sempre errado, então eu vou fazer aquilo que o outro quer. Então eu dava um valor muito importante para aquilo que os outros pensavam, sabe? Eu era aquela amiga, sabe? Aquela amiga que escutava todas. Sabe aquela amiga que resolve o problema de todo mundo e que todo mundo, quando tem um problema no colégio ou qualquer coisa, até em casa, eu era aquela amiga que sempre era chamada, eu era aquela amiga que sempre era requisitada para ouvir e eu acabava sempre conseguindo resolver o problema das outras pessoas, mas eu sentia que pra mim não tinha nada, sabe? Nada que me ajudasse a resolver aquela situação que eu tava vivendo. Eu sentia como se eu conseguisse resolver as coisas de todo mundo, mas os meus problemas eu não conseguia resolver. E isso me deixava muito, mas muito, muito chateada, sabe? Porque fazia com que eu percebesse que a vida dos outros era muito boa e a minha não. E aí eu ficava muito chateada também. Eu lembro que quando eu ia comprar roupa, gente, como eu ficava chateada. Já teve ocasiões de eu entrar em loja e a vendedora dizer assim, não tem roupa aqui que te serve, não tem uma roupa aqui pro teu tamanho, sabe? Então eu ficava tão chateada porque eu queria poder usar algumas roupas que eu achava bonita, que eu achava legal, mas nada me servia, nada entrava. E aí pensa eu assim, né, tipo na adolescência não, né, digamos um pouco mais pra fase quase adulta, né, e nós queríamos sair à noite e eu nunca saía, porque eu sabia que eu nunca ia ter as roupas que as minhas amigas usavam para sair, então eu me achava inferior a elas, e eu acabava ficando em casa, justamente por não ter roupa para sair, sabe? E desse jeito, com o tempo, eu fui me isolando completamente, porque eu fui deixando de viver, eu fui deixando de fazer as coisas que eu gostava, eu fui deixando de encontrar com pessoas, de ir a lugares, porque sempre que eu ia, eu tinha a sensação de que as pessoas estavam me observando, de que as pessoas estavam olhando para o meu corpo, ou de certa forma, me analisando, eu tinha essa sensação dentro de mim. E então, para não me colocar neste desconforto, eu acabava não indo. E aí eu ficava em casa, sozinha, né? Enquanto as minhas amigas estavam vivendo, eu estava em casa. E aí, gente, eu encontrei um consolo bem forte. Aonde? Lá no alimento. A comida era como se fosse a minha amiga, a comida me trazia uma satisfação, a comida ela me confortava, sabe? A comida me devolvia uma alegria que eu tinha perdido, na verdade, né? E assim foi que eu continuei vivendo a minha vida, né? Comendo e, na verdade, devorando, né? Devorando todas as emoções com o alimento. Então, todos aqueles sentimentos que eu tinha, eu devorava com esse alimento, né? E eu, ainda por cima, depois de tanto comer, eu acabei desenvolvendo compulsão alimentar. Então, eu de fato comia, gente, muito, 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 muito. Eu comia até não caber mais, literalmente até não caber mais, né? E desse jeito, eu fui abandonando a minha vida e eu percebia que quanto mais eu abandonava a minha vida, mais eu engordava, porque quanto mais eu abandonava a minha vida,
mais vontade de comer eu tinha. E aí, gente, autoestima, né? Autoestima. Não tinha mais. Acabou. Autoestima zero, né? Na verdade, eu acho que nunca nem tinha tido autoestima, né? Pra ter chegado a esse ponto. Porque eu me sentia tão mal a ponto de me sentir tão diferente de todo mundo, a ponto de criar sentimentos que me despertavam o desejo de comer. Então, na verdade, a autoestima eu nunca nem tinha tido, né? Mas naquele momento, então, né, comendo tudo aquilo, engordando daquele jeito, a autoestima era zero. Zero, zero, zero. Eu só usava, gente, camiseta larga e calça de moletom que tinha elastano, porque fora aquilo, não tinha mais o que eu pudesse fazer para mudar. E, de fato, eu tentei fazer muitas dietas, de verdade. Mas aquele ciclo de engorda e emagrece era algo muito presente na minha vida. Quanto mais dieta eu fazia, parece que mais eu engordava, porque eu até emagrecia, mas depois eu engordava tudo aquilo que eu tinha emagrecido e um pouco mais. Então, a cada tentativa de dieta que eu tinha, gente, me deixava mais pesada. E eu não tô falando só de peso da balança aqui, porque cada tentativa de dieta que eu fazia e que de fato não me trazia o emagrecimento, eu ficava frustrada, sabe? Ficava muito frustrada, então me trazia um peso muito grande, e isso refletia onde? Refletia no meu corpo, refletia também na minha vida, sabe? E aí eu me sentia tão frustrada, eu não me sentia amada, eu me sentia assim, péssima, gente, literalmente péssima. E aí, por não me dar esse amor que eu merecia, eu não conseguia me amar da forma como eu de fato merecia. Na verdade, eu acreditava que eu nem merecia ser amada, né? Então, eu passei a me envolver com pessoas, né, relacionamentos que também me faziam mal. Até que eu entrei num relacionamento que me fez tão mal e foi onde eu cheguei no auge do meu peso, que eu cheguei a quase 130 quilos. E foi, de fato, um tempo muito difícil na minha vida. Só que chegou um ponto que eu não suportava mais viver aquilo. Eu não queria mais viver daquela forma, eu não queria mais acordar no outro dia daquele jeito, sabe? E aí eu lembro que teve uma noite que eu disse, chega, eu quero acabar com isso aqui. Eu, de fato, estava decidida a não viver mais. Mas, gente, algo dentro de mim naquela noite aconteceu. Uma força muito grande emergiu dentro do meu coração, sabe? Hoje eu sei o que era essa força, né? Hoje eu sei que essa força era Deus me levantando para que através da minha experiência eu pudesse levantar pessoas que passavam por aquela situação que eu estava passando. Mas na época eu não tinha esta consciência. Mas eu sei que essa força, gente, surgiu uma força dentro de mim tão grande que eu me levantei naquela noite. Na mesma noite que eu pensei que aquilo era o fim, foi onde eu me levantei e eu disse, não, a partir daqui a minha vida vai mudar. E de fato mudou, né? Naquele momento eu decidi sair daquele relacionamento que não me fazia bem. Na verdade, eu permitia que a pessoa não me fizesse bem, né? Por conta que eu mesma não me fazia bem. Mas aí eu decidi sair daquele relacionamento e na hora eu já pensei, né? Eu preciso ser magra. Eu preciso ser magra porque quando eu emagrecer, tudo vai mudar. E aí foi onde tudo começou, né? E provavelmente eu fazia como você tá fazendo hoje, né? Então, no começo, o que eu fiz, gente? Eu busquei dieta maluca, dieta da sopa, dieta da proteína, remédio, mas tudo que tu imagina eu fiz, né? Mas era muito engraçado porque nada, absolutamente nada funcionava. Quanto mais eu fazia, parecia que eu tava sempre no mesmo lugar, né? Parecia que nada acontecia. Por quê? Porque eu até emagrecia, mas depois engordava tudo e mais um pouco e aquela coisa não acontecia. E aí eu tava assim, meu Deus do céu, e agora? Eu preciso encontrar uma saída. E aí um dia, gente, eu tava observando o comportamento das pessoas e eu percebi que existiam dois tipos de comportamento. Um comportamento que levava as pessoas a terem excesso de peso e outros que levavam as pessoas a estarem magras. E eu dizia, interessante, né? Muito interessante isso. Aí eu pensei o seguinte, bom, então é isso que eu preciso mudar o meu comportamento, porque se o meu comportamento hoje está me levando a ser obesa, o que eu preciso é mudar o meu comportamento, porque assim logo serei magra. Aí eu disse, maravilha, achei assim o tesouro lá no final do arco-íris, né? Agora a pergunta, como acessar esse tesouro? Aqui foi onde começou, né? Porque, gente, eu não sabia.
como mudar o comportamento. Eu não tinha a menor ideia de como fazia isso, porque na minha cabeça eu tinha que saber o que eu tinha que comer e pra mim emagrecer era exatamente isso, da mesma forma que você pensa. Mas aí eu entendi que não era e eu comecei a buscar. E aí eu fui buscar o conhecimento necessário para de fato mudar aquilo que eu mais desejava, porque eu precisava mudar o meu comportamento para que então eu conseguisse ser magra. E aí, gente, foi onde eu descobri que por trás da nossa maior dificuldade está a nossa maior oportunidade da vida, porque ao buscar este conhecimento, a minha vida mudou completamente, né? Mudou, tomou outro rumo, completamente outro rumo. Então, durante essa busca por esse conhecimento, né, eu aprendi que o nosso comportamento, para ele ser mudado, nós precisávamos mudar aquilo que pensávamos e o que sentíamos. E eu disse, opa, então eu precisava o quê? Mudar aquilo que estava dentro de mim, porque aquilo que estava comandando, ou seja, ativando aquele comportamento obeso. O que é o comportamento obeso? Comer em excesso, né? Porque é o excesso de peso que nos faz engordar. Então, ou seja, o que eu comecei a entender? Que eu precisava olhar para tudo aquilo que havia me levado a engordar, sabe? Eu precisava resolver as questões que estavam me levando a comer compulsivamente. E assim, o meu emagrecimento seria só uma consequência, porque se eu resolvesse aquilo que estava dentro, automaticamente a minha vontade de comer iria diminuir e o meu emagrecimento seria algo natural, né? Eu precisaria mudar os meus pensamentos e os meus sentimentos em relação à vida, em relação a tudo aquilo que eu tinha vivido, sabe? E aí dessa forma, a minha ansiedade ia melhorar, a minha angústia ia passar, a minha tristeza também diminuiria, sabe? E automaticamente a minha fome também, diminuindo fome, eu emagreceria. E aí, gente, quantas vezes você percebe na sua vida que você, engole as suas emoções, né? E aí eu comecei a fazer isso e foi exatamente o que aconteceu, sabe? Já foram mais de 40 quilos eliminados, né? E não só isso, mas a minha vida foi transformada por completo, gente. Porque durante essa transformação, eu comecei a enxergar de outra forma. Eu comecei a observar a vida de outra forma. Então, todas aquelas dores que eu sentia já não eram mais intensas, sabe? Eu passei a me sentir bem comigo, sabe? Eu passei a me sentir bem com o meu corpo, mesmo ainda não estando aonde eu queria estar. Olha isso que impressionante. Mesmo ainda não tendo emagrecido aquilo que eu desejava, eu já me sentia muito bem comigo. E isso começou a trazer de volta aquela autoestima que eu nunca tive. Eu comecei a me amar, eu comecei a olhar para a vida assim com um sentimento positivo, sabe? Eu comecei a olhar para a vida com um desejo. Eu comecei, na verdade, a ter esperança de fato viver algo novo, sabe? E aí os sentimentos dentro de mim, eles começaram a literalmente mudar. E aí, sabe aquela pressão, aquela cobrança que eu exercia sobre mim mesma? Acabou. Sabe aquela opinião do outro que importava muito? Acabou também a opinião do outro. Ela começou a ser só do outro, só a opinião do outro. Ela não afetou mais a minha vida, ela não influenciou mais a minha vida, sabe? E desse jeito, eu realmente parei de sobreviver e passei a viver novamente, sabe? E assim a minha vida, ela ficou muito mais leve, porque de fato eu passei a me amar. E aí, gente, por consequência disso tudo, meu emagrecimento acontecia assim como mágica. Pra mim aquilo tudo era incrível, porque eu tinha feito tanta coisa pra emagrecer por tanto tempo e nada tinha acontecido e ali tava tudo acontecendo. E aí, essa leveza, sabe, fez com que aquela fome feroz que eu tinha, que parecia que era algo incontrolável, ela, desaparecesse. E aí eu não era mais dependente da comida. Antes eu me sentia exatamente assim, dependente da comida. Era como se eu dependesse da comida para me sentir bem. E aí tudo ficou mais simples, sabe? Eu passei a ser muito mais feliz. Muito mais feliz. E eu realmente encontrei a leveza na vida que eu precisava para alcançar a leveza na balança. E com essas mudanças todas, gente, surgiram tantas oportunidades.
Eu transformei a minha vida, sabe? Eu era servidora pública, biomédica de formação, me exonerei do serviço público, encontrei uma nova profissão que hoje eu creio que é a minha missão de vida, sabe? E hoje eu consigo compartilhar com o mundo uma forma muito mais leve de emagrecer, sabe? De alcançar os objetivos na nossa vida. Não apenas em relação ao emagrecimento, não, porque o emagrecimento ele é uma das consequências de você transformar a tua vida, sabe? Você para de viver para emagrecer. Você simplesmente vive, então você emagrece, né? Porque quando a gente tem um comportamento numa área da vida, a gente acaba repetindo esse comportamento em todas as outras áreas da vida. E foi exatamente assim que eu aliviei o peso da balança, aliviando aquele peso todo, aquela carga emocional toda que eu trazia da vida e que fazia com que eu engolisse todo esse ressentimento com o alimento. E eu sei realmente que essa conversa de vida mais leve deve estar aí confundindo a tua cabeça, né? Nossa, Nath, do que tu tá falando? Eu sei, gente, eu entendo porque eu também passei a vida toda acreditando que o que me emagreceria fosse uma dieta, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, antes de tu entender esse contexto todo, deixa eu te dizer por que você não está emagrecendo hoje. Quando você pensa em emagrecer, a primeira coisa que você pensa é o que eu preciso comer para emagrecer. Então já começa, né? Eu vou fazer uma dieta. Daí tu escolhe, tu elege aquela dieta e tu acredita que é aquilo de verdade que vai mudar a tua vida. Porque tu acredita que quando você emagrecer, então a sua vida vai mudar, né? Então tu foca toda a tua energia naquela dieta, só que, gente, é uma dieta tão maluca que você não consegue nem seguir por um período, né? Porque ela te deixa com tanta fome, tão doida. E o mais engraçado, sabe o que é? É que quanto mais você faz essa dieta, mais você pensa em comer. É ou não é assim? Tenho certeza que tu tá se identificando com isso agora. Mas aí deixa eu te dizer, então você foca lá no comer, certo? O que eu vou comer para emagrecer? E aí você quer, na verdade, emagrecer de uma forma rápida. Sabe por que você quer emagrecer de uma forma rápida? Não é porque você é preguiçosa, não. Não, tira isso da tua cabeça. É porque você quer logo se livrar de todos os sofrimentos que o excesso de peso causa na nossa vida, porque só quem vive o excesso de peso entende o sofrimento que ele nos traz, certo? Então, tu quer muito que esse resultado chegue logo. Por quê? Porque tu acredita que quando você emagrecer, então a sua vida mudará. Ou seja, presta atenção aqui o que tu tá fazendo. Tu tá criando uma expectativa, tu tá gerando uma expectativa em algo que ainda não aconteceu. E aí você fica ansiosa, você fica angustiada, sabe? Porque você quer de fato ver esse resultado acontecer. Você quer tirar esse peso todo. Você não, o fato é que você quer tirar o peso, não da balança. O peso de estar com excesso de peso. Tudo aquilo que você sente em relação a si mesmo, sabe? Tudo aquilo que você sente quando você olha no espelho. Tudo isso tu quer mudar. Só que aí, quando tu tá olhando para aquilo que você vai comer, você esquece que você ainda não está preparada para olhar para o final. Vamos dizer o seguinte, você tá começando algo do final. E tudo a gente começa pelo começo, certo? Então, antes mesmo de começar a tal da dieta, tu já te sente ansiosa e angustiada. Porque também tu traz toda a tua experiência de todas as vezes que você não conseguiu emagrecer, sabe? E aí toda essa experiência que você traz te reforça um sentimento de que você não será capaz. Então você já fica com medo de não conseguir. E aí tu já traça um caminho de dificuldade. Dificuldade, gente, ninguém movimenta na dificuldade. Ninguém movimenta na dificuldade, sabe? E aí o que tu tá tentando fazer? Vamos pensar o seguinte, é como se você estivesse nadando no mar contra a correnteza. Esse processo que você está buscando fazer. Você começa pelo comer, que é o final. Então, pensa você... Tá vindo uma multidão assim na tua direção. E você decide que você vai contra essa multidão, vai ser algo muito difícil, certo? Provavelmente essa multidão vai passar por cima de você e vai literalmente te atropelar. Que é justamente o que acontece quando você chuta o balde, não é? Então veja
bem, não é mais fácil, a multidão tá vindo, ao invés de você ir contra isso, você simplesmente virar e começar a ir na mesma direção, porque aí essa multidão vai te ajudar a andar. Ou seja, vai ficar muito mais simples. Vai ficar muito mais simples de você chegar. É exatamente esse ponto que eu quero que tu entenda, porque é isso que eu de fato vou propor para você, que você mude a direção. Porque quando você tá indo contra a multidão, você tem que exercer uma força muito maior, e isso pesa muito mais, isso traz uma carga muito maior. Agora, quando você vai na direção da multidão, então você consegue suavizar o processo. Veja bem, então veja bem que quando você olha para o que você vai comer, você ainda não está preparada para isso. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o que te faz comer em excesso a ponto de engordar. Esse é o ponto. Aqui é a peça-chave. Você não conseguiu emagrecer até hoje justamente porque você quer solucionar o que eu vou comer antes de entender o porquê eu como assim. Então, veja bem, nós estamos lá, né? Indo contra a multidão, fazendo uma força enorme contra aquela multidão. E aí chega a Nath aqui e diz, ei, fulaninha, bora comigo aqui que nós vamos mudar. Nós vamos mudar essa direção aí. E aí, tu vai começar a prestar atenção. Então, presta atenção aqui que eu vou te dizer como você muda essa direção. Para mudar a direção, a gente tem que mudar um comportamento, certo? Então, a gente estava indo numa direção e na outra direção a gente tem que mudar o comportamento. A gente tem que, no mínimo, virar. E como nós mudamos o nosso comportamento? Veja bem, eu quero te dizer como que os comportamentos, eles são formados, gente. Todo o nosso comportamento, ele tem uma sequência, sabe? Todo comportamento existe uma sequência a ser seguida dentro da nossa cabeça. Primeiro a gente pensa em algo, esse pensamento gera um sentimento, e aí esse sentimento gera um impulso para quê? Para agir. Ou seja, essa ação é o nosso comportamento. E aí o nosso comportamento gera o resultado que nós estamos colhendo na vida. Gente, isso não é só para o emagrecimento, é para qualquer coisa na sua vida. Tudo o que você vai fazer, começa a prestar atenção, tudo aquilo que você faz na sua vida, existe algo que surge dentro da sua cabeça para que você faça. Você não consegue fazer nada se não tiver comandos. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos são os comandos, certo? Então, veja bem, quando você está pensando em emagrecer com uma dieta, você está indo contra a multidão. Nossos pensamentos e sentimentos são literalmente a multidão, certo? Você está indo contra, certo? O que eu tô te convidando? Para que você mude a direção, para que você junte o teu pensamento e os teus sentimentos, que são a multidão, para te impulsionar a agir de uma forma diferente. Agindo de uma forma diferente, automaticamente você vai emagrecer. Mas calma que nós vamos entrar nesse ponto agora. Então, veja bem. Eu falei que para a gente emagrecer, a gente precisa mudar uma ação, certo? Qual é essa ação? A ação é o comer, certo? Tu entende comigo que comer é uma ação? Então, veja bem, toda a ação que a gente repete, né? Toda ação que é repetida gera um comportamento, como se fosse um comportamento check. Um comportamento fixado, né? Algo que você faz sem pensar, algo que tu faz de costume, quase digamos que um hábito, né? Então, quem nunca falou assim, nossa, quando eu vi, eu já tinha comido, eu nem percebi e eu comi. Ou seja, aqueles comportamentos que a gente repete se tornam um hábito na nossa vida, e justamente por isso que você engordou, porque você repetiu tanto essa ação de comer que você acabou engordando, e hoje você sente tanta dificuldade em ter controle diante do alimento. Então, o que a gente precisa? A gente precisa mudar este comportamento, o comportamento de comer. E como nós mudamos um comportamento? Acabamos de ver, né? Nós precisamos mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Assim mudamos as nossas ações, e as nossas ações são nossos comportamentos que geram os nossos resultados. Então, para que a gente mude a ação de comer, porque é de fato aquilo que vai te fazer emagrecer, a gente antes precisa mudar os comandos, ou seja,
como eu vou usar essa palavra, meu Deus? Me fugiu aqui. O start, aquilo que vai te impulsionar, é o impulso. O pensamento e o sentimento é o impulso para que você de fato haja, tenha uma ação, certo? Então veja bem, pensamento ruim, sentimento ruim, ação ruim. Quer ver? Ah, sou gorda mesmo, não adianta. Aí tu já vai se sentindo assim. E aí você se olha no espelho, nossa, olha que horror isso. Meu Deus, ai, quer saber? Ai, vou comer. Pensamento ruim, sentimento ruim, ação ruim, resultado diferente daquele que você quer. Agora, nossa, como eu tô bem hoje. Nossa, olha só, olha meu cabelo que bonito, olha como, nossa, bacana, olha, tá ficando bom isso aqui. Olha, tô gostando de ver, tô ficando bonita, né? Já vai gerar um sentimento de que, ai, quero fazer mais por mim. Ai, eu tô ficando bonita, eu quero ficar mais bonita ainda. Será que aqui cabe você se atirar na comida? Ou será que tu vai dizer, ai, que maravilha, vou preparar aqui umas frutas para eu comer, uma refeição para eu comer? Ou seja, pensamento bom, sentimento bom, ação boa, resultado de acordo com aquilo que você quer. Então a gente precisa mudar essa ação para que você de fato emagreça. Caso contrário, isso não vai acontecer. E essa ação só é modificada mudando pensamento e sentimento. Ou seja, para que você mude a ação de comer, você vai precisar parar para pensar de fato, não naquilo que você vai comer, mas naquilo que te levou a comer em excesso. Será que você saberia me responder? O que de verdade te levou a comer em excesso até hoje? Tu já parou para pensar isso? Será que tu já tirou um tempo da tua vida aí para pensar sobre isso? Então pensa aqui comigo, quando tu tá doente, tu vai no médico para entender por que você tá doente ou tu fica tratando os sintomas daquilo? Eu tenho certeza que você vai no médico e trata a causa, né? Caso contrário, o sintoma vai corroendo até que você vai partir dessa para uma melhor, certo? Então, se quando você tá doente, você vai lá na causa para que o sintoma não se espalhe e faça com que você perca a sua vida, por que com o emagrecimento você faz diferente? Por que com o emagrecimento você fica tentando tratar o sintoma, que é aquilo que você come e que te faz engordar, ao invés de entender o porquê você come? Percebe que se você ficar tratando o sintoma, você vai ficar fazendo isso a vida inteira e pode ser que você perca ainda mais a sua vida? O excesso de peso, ele nunca será causa, ele é um sintoma de algo que está acontecendo com você. Eu sempre falo que o processo de emagrecimento, ele é um processo de cura. Por que ele é um processo de cura? Porque para conseguir emagrecer, tu vai precisar mudar todos esses sentimentos, sabe? Que estão deixando a tua vida mais pesada e que estão fazendo com que você vá buscar esse conforto no alimento. Para que você emagreça, você vai precisar aprender a pensar diferente, para que você sinta diferente, para que assim você tenha uma ação diferente e, consequentemente, você tenha um resultado diferente daquele que você está tendo até aqui. E eu vou te dizer que essa é a única forma que você emagrecerá, e não só vai emagrecer, mas vai mudar verdadeiramente a sua vida, porque você vai aliviar todo o peso que você carregou durante a sua vida esse tempo todo. Mas sabe qual que é a melhor parte mesmo? É que para aliviar esse peso que tu carrega, tu só precisa soltar ele. Pensa aqui comigo, se tu estivesse subindo uma montanha com uma mochila cheia de chumbo nas costas. E eu te dissesse o seguinte: moça, ô moça bonita, tira a mochila. E aí tu tira essa mochila. A subida vai continuar, você vai precisar continuar caminhando, certo? Mas o teu caminho vai ficar muito mais simples. O teu caminho, gente, vai ficar muito mais leve de ser percorrido. E é isso que você tem que entender, que tudo aquilo que te fez comer em excesso é algo que está dentro de ti que precisa ser solucionado. Caso contrário, o comportamento de comer em excesso não vai acabar, porque existem gatilhos que fazem isso acontecer. Você precisa entender que o segredo é você de fato parar para analisar o que te fez engordar e resolver isso.
Porque se você resolve aquilo que te fez engordar, automaticamente o seu peso vai diminuir, porque você não vai mais comer na quantidade que você comia para permanecer nesse peso, sabe? E aí, essa é a única forma que você de fato vai emagrecer e não vai mais voltar a engordar. Por quê? Porque você vai resolver a causa. A causa. Então você não vai mais ter essa ânsia de comer um monte, eu quero comer tudo, ou de perder o controle, ou eu quero um doce, sabe? Você vai perder essa dependência em relação ao alimento. Você vai começar a ter domínio sobre o alimento. O alimento não vai mais te dominar. Mas que para que isso tudo aconteça, você precisa entrar dentro. Porque a nossa transformação é de dentro para fora. E quando você pensa em simplesmente naquilo que você vai comer, você está querendo fazer uma transformação de fora para dentro. Isso é incompatível com a vida. Então a sua transformação começa dentro, você entendendo aquilo que você pensa e sente em relação a todas as situações que verdadeiramente te levaram a engordar. Então o exercício que você precisa fazer é o seguinte: o que te levou a engordar? Por que você come em excesso? Quais são os momentos que você come mais? Busque isso, analise e crie estratégias de mudança. E repita isso, por quê? Porque repetir ações geram novos comportamentos. Então repita isso todos os dias e assim o seu comportamento vai mudar e sem dúvida alguma o seu resultado também. E não só isso, gente, a sua vida vai mudar, porque como eu falei anteriormente, aquilo que a gente faz numa área da vida, a gente faz em todas as outras, e é por isso que o processo de emagrecimento, ele é um processo de liberdade. Você se liberta para viver aquilo que de fato você veio viver nesse mundo. E como eu já passei por tudo isso, eu sei que não é tão simples assim a gente olhar para aquilo que nos fez engordar, a gente ter esse entendimento, né? E eu vivi isso. E aí, por viver isso e saber da dificuldade das pessoas de terem esse olhar, né, para aquilo que de fato levou elas a engordar, é que eu criei um método, né? Um método justamente para mudar esses comandos todos que te levam a comer em excesso, né? Mudar esses comandos para que esse comportamento seja mudado e para que teu emagrecimento de fato aconteça, para que também você tenha uma vida muito mais leve em todos os sentidos e não só na balança, porque o emagrecimento é só uma consequência de toda essa transformação. Então, de verdade, chegou a hora, sabe, de você deixar esse peso todo para trás, essas dores para trás, ou então esses sentimentos do passado que te deixam presa, sabe, enraizada, e acabar de vez com essa coisa que você acredita que só vai ser feliz quando você magra, sabe? Eu posso te garantir que você vai ser feliz durante o teu processo e que essa felicidade é que de fato vai te levar a emagrecer, porque o caminho não é a gente emagrecer para ser feliz, a gente é feliz, então a gente emagrece. Então eu quero te dizer que se tu de fato tá cansada de lutar contra o excesso de peso, sabe? Tu não aguenta mais esses sofrimentos todos que o excesso de peso te traz, e tu te sente frustrada porque tu já tentou inúmeras vezes e não tá conseguindo, e tu diz, meu Deus do céu, eu tô cansada de tentar emagrecer e nada acontecer. Eu quero te dizer que o curso Uma Vida Sem Peso é literalmente a resposta que você procura. Eu tenho certeza que aqui dentro você vai encontrar uma forma de emagrecer diferente de todas que você já encontrou até aqui. E durante 5 horas de aula, mais ou menos umas 5 horas de aula, né? São 23 aulas, você terá acesso a técnicas, muitas técnicas e muitos aprendizados que você vai fazer no seu dia a dia, em cada módulo, para que de fato essa mudança que você alcance essa mudança, né? E para que essa transformação na sua vida aconteça, sabe? Eu tenho certeza que se você fizer aquilo que eu disser para você fazer, o seu emagrecimento vai acontecer, a leveza que você precisa da vida vai aparecer e automaticamente a balança vai, despencar como nunca antes. E principalmente, você nunca mais
será a mesma pessoa. Você será uma outra pessoa muito, muito, muito melhor do que você já é. Então, deixa eu te dizer o que tu vai encontrar dentro desse curso, né? Lá no módulo 1, eu vou te ensinar, na verdade, vou te mostrar o verdadeiro peso, né? Que impede que esse peso da balança baixe. Eu vou te ensinar o que te faz comer em excesso. Tu vai conseguir detectar exatamente o que tá te fazendo comer em excesso. Nós vamos aprender onde que a gente vai buscar a satisfação que hoje a gente está buscando lá no alimento. No módulo 2, nós vamos aprender a como mudar, então, os comandos, né? Nós vamos mudar esses comandos mentais para que você, de fato, pare de acreditar que você não consegue emagrecer. Porque isso é uma coisa que está na tua cabeça e eu vou mudar, pode acreditar nisso. Você vai aprender uma nova forma de emagrecer. Tu vai entender de uma vez por todas que emagrecer é muito, mas muito mais simples do que tu imagina, e eu sei que juntas nós vamos mudar essa realidade que tu vem vivendo até hoje, e juntas nós vamos encontrar essa leveza que tu precisa para emagrecer. Lá no módulo 3, nós vamos aprender então como emagrecer sem dietas. Isso mesmo, você não vai precisar fazer uma dieta para emagrecer. No módulo 4, nós vamos aprender a diferenciar a fome física da fome emocional. Hoje eu tenho certeza que tudo tu acha que é fome, mas eu posso te garantir que não é. E quando você aprender isso, você vai dizer assim, meu Deus, e aí você vai mudar. E automaticamente, se você aprender como resistir à sua fome emocional, você vai emagrecer, porque o que te faz engordar é atender a sua fome emocional. No módulo 5, principalmente, então, nós vamos aprender como manter o nosso emagrecimento, sabe? Nós vamos aprender a se libertar, se livrar do tal efeito sanfona. Tu conhece ele? Eu conheço muito. Então, lá no módulo 5, eu vou te ensinar exatamente como se livrar do efeito sanfona. No módulo 6, eu vou te ensinar o verdadeiro conceito de motivação. Sabe quando tu diz assim, eu recebo muito, né? Nath, eu não me sinto motivada. Eu vou te ensinar a estar motivada o tempo todo, independente das circunstâncias. Porque quando tu entender esse significado de motivação, você nunca mais vai desejar parar na sua vida. E lá, finalmente, então, no módulo 7, eu vou te ensinar o passo a passo. Tu vai ter lá todo o passo para emagrecer e não engordar mais, sem precisar fazer dieta e principalmente aliviando não só o peso da balança, mas principalmente o peso da sua vida e aprendendo a viver de uma forma muito mais leve. E essa forma mais leve vai garantir que você não volte a ter excesso de peso. Esse é o curso, gente. Mas como eu queria, assim, algo bem completo, eu criei um manual. Eu criei um manual para ti, onde eu te ensino exatamente como construir todo esse emagrecimento. Tudo. São 50 páginas onde você, de fato, vai encontrar tudo o que você precisa fazer para emagrecer. Você só vai precisar pegar esse manual e pegar essas aulas e fazer tudo, aplicar na sua vida e o seu resultado acontecerá, eu tenho certeza absoluta. Então, agora pensa aqui comigo. Imagine se você vivendo uma vida onde você se sente confiante, onde você se sente bonita, onde você se sente em paz, sabe? Onde você se sente bem com o seu corpo. É exatamente esse o poder da transformação desse curso, Uma Vida Sem Peso. Você vai retomar o poder, o controle e a vontade de viver de uma forma que você há muito tempo provavelmente não está tendo, tá bom? Então, vem comigo, só clica nesse botão aqui e eu te espero do outro lado.